Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje o diploma, uma proposta de lei relativa ao Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, e o Sr. Ministro da Educação e Ciência, com o Sr. Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, far-vos-ão a apresentação deste diploma de seguida, bem como de dois outros diplomas que foram aprovados hoje também em Conselho de Ministros, um que tem que ver com os princípios orientadores da organização e gestão dos currículos e grelhas curriculares, e outro que tem que ver com a concretização do alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos. O Conselho de Ministros aprovou também a proposta de lei do cinema e do audiovisual. O Sr. Secretário de Estado da Cultura far-vos-á a apresentação em maior detalhe desse diploma. Foi também aprovado no Conselho de Ministros uma proposta de lei que estabelece o regime de farmácias de oficina, visando clarificar o regime de propriedade das farmácias, nomeadamente quanto aos impedimentos decorrentes da obrigatoriedade de ações nominativas representativas do capital das sociedades comerciais proprietárias das farmácias, dizer também respeito às ações das sociedades que participem direta ou indiretamente no capital, de modo a abranger todas as participações sociais, ainda que sejam encadeadas. Foi também aprovada uma outra proposta de lei que regula a assistência do patrocínio judiciário aos bombeiros nos processos judiciais em que sejam demandados ou demandantes por factos ocorridos no exercício das suas funções. Foi aprovado também pelo Conselho de Ministros um conjunto de alterações ao diploma que cria o Sistema de Certificação Eletrónica do Estado, simplificando a estrutura do Conselho Gestor e extinguindo o Conselho Técnico de Credenciação, que era uma segunda entidade que funcionava junto do Conselho Gestor e que é agora extinto. Foi também aprovado pelo Governo a transposição de uma diretiva comunitária na parte respeitando a lista militar comum que define os produtos relacionados com a defesa que são objeto de controle no comércio internacional. Trata-se da transposição, como referido, de uma diretiva comunitária. O Governo aprovou também, uma vez concluídos os processos de audição, o regime jurídico de instalação e funcionamento dos estabelecimentos, dos estabelecimentos comerciais destinados à venda e exibição de produtos e conteúdo pornográfico ou obsceno. Trata-se da Diretiva de Serviços, da transposição da Diretiva de Serviços relativa a esta atividade comercial. Eu tinha-vos referido já no Conselho de Ministros há 15 dias a aprovação para audições deste diploma, bem como dos dois diplomas seguintes. As audições terminaram os seus prazos no princípio desta semana e hoje estes diplomas foram aprovados definitivamente no Conselho de Ministros. Os outros dois diplomas que eu me estava a referir têm que ver com as regras aplicáveis ao exercício da atividade de comércio por grosso, exercido de forma não sedentária, e, portanto, as feiras, e o relativo à simplificação do regime de instalação e funcionamento dos recintos de espetáculo e outros divertimentos públicos. No âmbito do PREMAC, foi aprovado hoje no Conselho de Ministros a Lei Orgânica do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros um diploma que introduz alterações ao regime de elaboração e aplicação dos planos de ordenamento da orla costeira, estabelecendo um regime sancionatório aplicável às infrações praticadas no seu âmbito, no respeitante ao acesso, circulação e permanência de indivíduos nas zonas interditas e respectiva sinalização. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros as linhas orientadoras e estratégicas para o cadastro da gestão e a gestão rural. No seguimento desta decisão serão desenvolvidas ações para a centralização da informação de natureza cadastral, atualmente dispersa por várias entidades públicas e privadas, bem como a criação de uma nova base de dados nacional partilhada por todas as entidades públicas, quer a nível local, quer a nível central. Foi também aprovado no Conselho de Ministros uma resolução que define os objetivos e a composição da Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar, disciplinando o exercício das funções executivas de apoio à respectiva atividade. Em termos gerais, reforça-se a participação nesta Comissão Interministerial, nomeadamente com a participação de entidades da sociedade civil. O Conselho de Ministros aprovou ainda para o corrente ano
a distribuição das indenizações compensatórias pelas diferentes empresas prestadoras de serviços públicos. E, por último, foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros um acordo para a supressão de vistos entre a República Portuguesa e a República do Azerbaijão. Eu vou dar a palavra então ao Sr. Ministro da Educação e da Ciência para vos fazer a apresentação dos diplomas que vos referi na área da educação. Muito obrigado. O primeiro dos diplomas é a proposta de lei do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que designamos desta maneira para transmitir a ideia de que não se trata apenas de uma explicitação dos deveres e dos direitos dos alunos, mas trata-se de integrar os alunos num Estatuto Geral de Ética da Escola. Os alunos têm direitos e deveres, outros intervenientes na escola têm também os seus direitos e deveres. O objetivo estratégico que aqui está e que vem em cumprimento de um programa do Governo é o de estabelecer uma nova cultura de disciplina e de esforço que promova o mérito nas escolas. Nós pretendemos o reforço da autoridade dos professores, pretendemos o reforço da intervenção dos pais, pretendemos que sejam esclarecidos também os deveres e direitos dos encarregados de educação. As principais alterações são, no que respeita aos deveres dos alunos, a necessidade de respeito de todos os membros da comunidade escolar, independentemente da raça, género, condição social e orientação sexual, reparação e indenização de danos causados à escola e às pessoas, não captação ou difusão por qualquer meio de imagens ou sons não autorizados e alguns outros. Entre os direitos dos alunos destaca-se a liberdade de escolha do projeto educativo nos termos da lei e o reforço das medidas de recuperação da aprendizagem no caso de faltas justificadas. No entanto, estabelece-se o fim do chamado Plano Individual de Trabalho, PIT, atualmente obrigatório em situação de excesso de faltas e que é agora substituído por medidas ao critério da escola, por exemplo, tarefas socialmente úteis para a escola ou para a comunidade, tarefas necessárias ao aluno para recuperar a sua aprendizagem. Subsistindo falta de assiduidade, é obrigatória a comunicação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Entre as medidas disciplinares sancionatórias, estabelece a possibilidade de suspensão pelo diretor até 3 dias, com a audição do aluno e do encarregado de educação quando o aluno é menor. Estabelece o reforço da autonomia da escola, que passa a decidir através do Conselho Geral sobre recursos e medidas disciplinares aplicadas por professores ou diretores. Em tudo isto é fundamental a simplificação e desburocratização da fundamentação das decisões sobre a avaliação dos alunos, sem com isso ser prejudicada a sua necessidade de clareza nessa justificação. E a consagração expressa do dever de reconhecimento e respeito pela autoridade do professor por parte de alunos e encarregados de educação. Nós pretendemos que exista cada vez mais uma cultura de disciplina, de trabalho, de mérito dentro da escola. Foi também aprovado o diploma da revisão da estrutura curricular, que esteve em debate público durante bastante tempo, que recebeu muitos contributos, cerca de 1.600 contributos de vários atores do processo educativo, de associações, de professores, de sociedades científicas e que tem como linhas centrais o reforço das disciplinas fundamentais, a redução da dispersão curricular. Neste diploma ainda estabelece uma autonomia na organização dos tempos letivos, que deixa de ser necessariamente organizado em termos de 45 minutos ou seus múltiplos. Fica ao critério da escola a organização dos tempos letivos. Finalmente, foi aprovada a regulamentação da escolaridade obrigatória, que entrará em vigor no próximo ano letivo, estabelecendo algumas medidas que implicam uma recuperação dos alunos e uma promoção do sucesso escolar. A escolaridade obrigatória vai ter várias modalidades para ser efetuada, nomeadamente a matrícula no ensino secundário geral ou no ensino profissional. E também outro tipo de matrículas. Vai ser possível a matrícula por disciplina
e vai ser mantida a possibilidade de os alunos conciliarem o estudo com algum trabalho que possam estar a desempenhar, desde que tenham a idade mínima para o efeito. Portanto, são estes 3 diplomas essenciais que foram hoje aprovados em Conselho de Ministros e que representam um passo significativo. O primeiro diploma, sendo um projeto de lei, vai ser entregue à Assembleia da República muito em breve, naturalmente esta semana ainda, e será facultado aos senhores jornalistas imediatamente. Os outros 2 diplomas vão sofrer algumas alterações pontuais na sequência da decisão da discussão do Conselho de Ministros e também serão disponibilizados muito em breve. Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Cultura, acrescentava apenas, o Sr. Ministro não referiu, concomitantemente com o alargamento do ensino obrigatório, da escolaridade obrigatória, peço desculpa, vai também ser enviado para a Assembleia da República as alterações cirúrgicas e pontuais ao Código do Trabalho que se tornam necessárias por força desse alargamento. Como sabem, o Código do Trabalho prevê, relativamente ao contrato, à admissão ao trabalho por menores, a conclusão da escolaridade obrigatória. Uma vez que a escolaridade obrigatória agora passa para os 18 anos, passa a haver uma contradição nesta redação de 3 ou 4 artigos do Código e, portanto, são alterações completamente cirúrgicas e que têm que ver exclusivamente com a adaptação da terminologia utilizada no Código a esta nova realidade de alargamento da escolaridade obrigatória, que era até aos 16 anos e que agora passa a ser até aos 18 anos. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Cultura para vos fazer a apresentação da Lei do Cinema e do Audiovisual. Muito boa tarde. Esta proposta de lei esteve em consulta pública também durante 60 dias e basicamente ela vem pôr termo a uma situação de subfinanciamento crónico do cinema português, ao mesmo tempo que lança as bases para uma política integrada de cinema e audiovisual, desde iniciativas que fomentam a literacia no cinema, até apoios à exibição, à promoção internacional, coproduções internacionais e também, obviamente, à formação de novos talentos. Há algumas novidades, as novidades substanciais são, além da manutenção da taxa de exibição de 4%, que era até aqui responsável pelo essencial do financiamento do Instituto do Cinema e do Audiovisual, a essa taxa de exibição acrescentamos ainda uma taxa anual sobre a subscrição de televisão por cabo, uma taxa no valor de 3,5€ por cliente e que, quanto a nós, resolverá essa magna questão do financiamento do cinema e da atividade do audiovisual. Outra novidade deste diploma em relação à lei anterior é a criação de obrigações de investimento direto por parte das televisões, obrigações de investimento direto em obras em língua portuguesa e que podem naturalmente entrar, digamos, no caderno de encargos do próprio Instituto de Cinema e Audiovisual. O diploma impõe uma série de princípios e de medidas que vêm trazer também mais rigor na aplicação e na utilização de fundos públicos, cria também um Plano Nacional do Cinema, ou seja, um projeto de literacia para o cinema a começar nas nossas escolas. Trata-se, no seu conjunto, de uma lei que fomenta, que promove, que defende a produção do cinema e do audiovisual em língua portuguesa. É um dos pilares, digamos, da nossa cultura e, basicamente, esta lei, este projeto que figurava no programa de governo, permite-nos também cumprir uma série de compromissos anteriores, deixados por governos anteriores e que, penso, ficarão solucionados de alguma maneira com a entrada em vigor desta lei, assim ela seja aprovada também na Assembleia da República. E, portanto, creio que ela vai criar aquilo que todos nós sabemos que é um ambiente mais favorável
ao crescimento do público, do público do cinema português e também à diversificação e libertação das suas fontes de financiamento. O diploma seguirá para a Assembleia da República, onde terão oportunidade de, aí sim, de conhecer inteiramente o seu texto. E essencialmente é isto. Obrigado. Ficamos então à vossa disposição para questões que nos queiram colocar sobre as matérias anunciadas. Lourdes Baeta, da TVI, queria perguntar ao Ministro da Educação, relativamente ao Estatuto do Aluno, esta questão da proteção de menores, a partir de quantas faltas e como é que isto vai processar, e também o fim destas provas obrigatórias, que eram os PITs, não é? Que são provas de avaliação de conhecimentos. Se acaba isto, as escolas têm liberdade total para escolher de que forma querem, porque isto é suposto ser para recuperar os miúdos ou não? Queria que me explicasse isso. O Sr. Secretário de Estado da Administração Escolar, que é a pessoa que tem acompanhado mais de perto este diploma. Começaria exatamente pela sua segunda questão. No fim dos PITs, o plano individual de trabalho era um plano essencialmente burocrático que focalizava a sua atenção nos alunos que excediam o limite de faltas e que a maioria dos planos que eram elaborados não eram cumpridos. E, portanto, havia uma sobrecarga de trabalho muito grande sobre os professores e o resultado era muito diminuto face ao objetivo que estava em causa. E, por isso, propusemos o fim desse plano individual de trabalho, que ficará ao critério da escola a melhor forma de adequar os procedimentos a ter com esses alunos. E isso fica estabelecido no Estatuto, essa possibilidade das escolas, dentro da sua autonomia, escolherem a melhor forma de integrarem o aluno nas suas atividades e que se realizarão sempre em horário suplementar ao horário letivo do aluno. Relativamente às comunicações à CPCJ, sempre que ocorrerão, sempre que subsista a falta de assiduidade. Sempre que ela for reincidente, tem que ser comunicada à CPCJ. Ou, se for aplicada uma pena disciplinar, também superior, neste caso, a 5 dias, então teremos que, as escolas terão que comunicar à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens exatamente essa falta, essa punição que houve, essa medida sancionatória que houve sobre esse aluno. Henrique Simas de Almeida, da Bloomberg News. Sr. Secretário de Estado Marcos Guedes, eu sei que provavelmente não esteve na agenda desta reunião, mas estamos todos a pensar como estão a correr as conversações com a Troika, uma vez que a quarta revisão está quase concluída. Não sei se nos pode dizer alguma coisa sobre isso. Como é evidente, o Conselho de Ministros fez um apanhado de como estão a decorrer essas conversações. O quadro geral é que as conversações têm corrido dentro de uma total normalidade. De resto, está previsto que elas possam estar concluídas e seja feita uma comunicação, uma conferência de imprensa, logo no princípio da próxima semana. Penso até que propriamente na segunda-feira. Não quero estar a confirmar em definitivo, mas penso que é essa a data que já está pré-programada. E, portanto, o quadro geral que eu lhe queria deixar apenas é de que esta revisão regular da Troika tem decorrido com absoluta normalidade e com a sensação da parte do Governo português de apresentação por parte de Portugal do cumprimento dos compromissos a que estamos internacionalmente obrigados. Sim, Clara Viana, Jornal Público. O novo Estatuto do Aluno sempre prevê algumas medidas concretas de responsabilização dos encarregados de educação, conforme tinha sido anunciado, e sim, se poderiam adiantar algumas delas. As medidas que estão previstas no Estatuto relativas à responsabilidade dos pais ou encarregados de educação revestem diferentes formas. Desde logo a forte censura social que será promovida pelo não cumprimento
do dever de acompanhamento do percurso escolar do aluno no que diz respeito, neste caso, à falta de assiduidade, e que irá também configurar a comunicação obrigatória à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, tendo em conta os programas que se podem desenvolver a partir dessa evidência de falta de cumprimento do seu dever de acompanhamento do percurso escolar do aluno. Boa tarde, Nuno Aguiar do Dinheiro Vivo. Eu queria perguntar acerca de 2 temas que têm estado na agenda do Governo, mas que não estão aqui no comunicado do Conselho de Ministros. Eu queria perguntar se eles foram discutidos. Um é a reprogramação dos fundos do CREN e outro são medidas de estímulo ao emprego e ao mercado de trabalho. Em relação a isso, não estão aqui porque não se tratou de deliberações do Conselho, mas confirmo que foi apresentado pelo Sr. Ministro de Estado e das Finanças e pelo Sr. Ministro da Economia e do Emprego, com a participação depois, obviamente, também dos outros ministros sectoriais, o ponto de situação sobre a reestruturação do CREN, na sequência do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Comissão Interministerial, que está a funcionar, como sabe, e que tem esse encargo. E, portanto, assim que haja depois decisões definitivas, elas serão anunciadas. Relativamente à segunda questão que colocou, foi também hoje abordado no Conselho de Ministros algumas das medidas que, nomeadamente, que têm a ver com o impulso jovem. Foi feito um balanço do trabalho que já está feito e também não está aqui anunciado no comunicado, porque não se tratou de tomada de decisões no Conselho de hoje e, portanto, quaisquer decisões sobre essa matéria serão depois apresentadas devidamente pelos ministros responsáveis. Não tenho nada para acrescentar em relação a isso, porque não, como lhe disse, houve apenas uma apresentação e uma discussão em Conselho de Ministros sobre a matéria, mas não foram tomadas nenhumas decisões, nem relativa a nenhuma data concreta de apresentação de decisões. Bernardo Esteves, do Correio da Manhã. Sobre a revisão da estrutura curricular, queria saber se a educação física vai de facto perder um tempo por semana, 30 minutos no caso do secundário, se essas matrizes estão de facto fechadas, é aquilo que foi apresentado que vai vigorar. Nós vamos apresentar tudo isto em pormenor aos diretores, portanto, de escolas. Vamos falar com as direções regionais, e as direções regionais e os próprios gabinetes vão deslocar-se de forma a explicar aos diretores de escolas de todo o país, em pormenor, aquilo que se vai passar. A resposta mais simples que eu consigo dar é a seguinte, e que deve ser dada, que é, se os tempos de 45 minutos forem mantidos, as escolas que quiserem manter os tempos de 45 minutos, tudo se passa exatamente como foi apresentado na altura da discussão da estrutura curricular. Portanto, se nos fixarmos aí, tudo se passa como foi nessa altura apresentado e, portanto, não há redução absolutamente nenhuma. Deixe-me falar de 2 assuntos que nós não falámos e que eu não falei ainda há pouco e que é importante neste diploma também, que é o seguinte, no primeiro ciclo vai ser promovido um reforço do acompanhamento de desempenho dos alunos e no segundo ciclo também vai ser garantido um apoio diário ao estudo dos alunos. Portanto, isto são medidas que complementam aquelas que foram descritas em relação à escolaridade obrigatória, no sentido de promover o sucesso escolar. O nosso objetivo aqui é sempre promover o sucesso escolar, dar grande destaque às disciplinas essenciais e promover o sucesso real, ou seja, o sucesso que é acompanhado e que é medido através de uma aferição externa. Muito obrigado. João Miguel Santos, da RTP, para o Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Doutora, o Governo anunciou esta semana um acordo inédito com as autarquias, aqui mesmo neste edifício. O Secretário de Estado da Administração Local disse na RTP que havia 53 autarquias com problemas estruturais. O que lhe pergunto é, a RTP anda há 3 dias a tentar encontrar a lista das 53 autarquias falidas. O Governo vai disponibilizar essa lista e quando? Eu posso lhe confirmar que o Conselho de Ministros hoje, como é evidente, tomou também a devida nota e foi apresentado pelos ministros que estiveram diretamente envolvidos na negociação do acordo, foi apresentado ao Conselho de Ministros os termos exatos desse acordo. No fundo, aquilo que já tinha sido apresentado também publicamente na conferência de imprensa de segunda-feira, foi hoje, com algum detalhe,
apresentado e explicado no Conselho de Ministros. Relativamente a essa listagem que refere, como sabe, nos documentos que constam do acordo acertado entre as partes e que penso terá sido ontem análise, ou estará hoje a ser objeto de análise no Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, pelo menos estava previsto que fosse hoje a reunião da direção da Associação. A listagem, penso eu, que só será apresentada depois disso, depois, nomeadamente, da decisão formal por parte da Associação Nacional de Municípios relativamente a este acordo. E, portanto, não foi documentação que tivesse hoje no Conselho de Ministros, essa lista em concreto que me está a perguntar. Eu presumo que ela será disponibilizada pelo Gabinete do Sr. Ministro Adjunto ou do Sr. Secretário de Estado da Administração Local, tão logo os acertos definitivos com a Associação Nacional de Municípios estejam completamente confirmados. Portanto, não, eu não lhe estou a dizer isso, estou-lhe a fazer o ponto de situação, porque eu não sei responder diretamente à pergunta que me fez, se a listagem, porque a listagem não esteve no Conselho. O que esteve no Conselho foi aquele acordo que já foi divulgado na segunda-feira e que, tanto quanto sei, também está hoje a ser objeto, hoje no Conselho de Ministros foi apreciado também, e também está a ser objeto por parte da Associação Nacional de Municípios. E, portanto, em resposta à listagem definitiva, eu não sei se ela está dependente disso ou não, estou-lhe apenas a dizer que não esteve no Conselho de Ministros. O que esteve no Conselho de Ministros foi o que eu acabei de lhe dizer. Quanto à listagem concreta, eu remeto para o Gabinete do Sr. Ministro Adjunto ou do Sr. Secretário de Estado da Administração Local, assim que eles possam disponibilizar essa lista. Boa tarde, Isabel Leiria, do Jornal Expresso. Tinha duas perguntas. Eu gostava de insistir ainda em relação à revisão curricular, na pergunta que o meu colega fez. Eu não percebi se as matrizes estão definitivamente fechadas, os tempos que estão lá previstos, e estando fechadas, o que é que justifica a diminuição do tempo letivo atribuído à educação física no secundário e no 9º ano, em relação à proposta que tinha sido apresentada em março? Em relação ao Estatuto do Aluno, eu gostava de perguntar se está prevista alguma alteração do Código Penal no sentido de agravamento da moldura penal dos crimes praticados dentro da escola ou contra elementos da comunidade escolar. As matrizes serão fechadas muito em breve. O que está neste momento disponibilizado, salvo erro, no site da Direção-Geral de Educação é aquilo que foi proposto. Serão fechadas muito em breve e são explicitadas, não está prevista nenhuma redução de tempos. Não está prevista nenhuma diminuição de tempos. As escolas têm a possibilidade de fazer ajustamentos às matrizes, que estão lá explicadas. Eu volto a repetir, a melhor maneira de clarificar este problema é dizer o seguinte: se as escolas confrontarem as matrizes que estavam organizadas em termos de 45 minutos, tudo é como foi proposto e, portanto, tudo se torna claro. Não há uma redução necessária de educação física. Nós estamos naquele documento, estão tempos mínimos. Estão tempos mínimos. Em relação ao enquadramento penal, não está nada previsto. Muito obrigado. Eu, em relação ao enquadramento penal, posso acrescentar que está previsto, de facto, um agravamento dos crimes praticados, os crimes contra a pessoa ou contra o património, praticados por razão, ou no contexto escolar, ou por razão das funções escolares. Um agravamento da aplicação das penas em 1/3. Ana Henriques, da Lusa, não sei se posso perguntar. Eu gostava de perguntar uma... Posso? Sim, é para o Sr. Ministro ou para o Sr. Secretário de Estado. Em relação ao Estatuto do Aluno, gostava de saber se está definido na proposta de lei quantas faltas reiteradas são necessárias para ser comunicada à CPCJ ou se isso também fica ao critério da escola. Uma vez que os alunos ultrapassem o limite legal definido de faltas dadas, passam a ser sujeitos à medida que a escola definirá como adequada para poder parar essa situação. No caso de se continuar a verificar a falta de assiduidade, é comunicada de imediato à CPCJ. Portanto, após a primeira detecção de ultrapassagem do limite de faltas, é estabelecido pela escola
a medida corretiva que considere adequada. No caso de se continuar a verificar a ausência do aluno, é comunicado de imediato à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Ana Clotilde Correia, da Agência Lusa, para o Secretário de Estado da Cultura. Qual é o valor que estima que o cinema vai receber com a taxa aplicada aos clientes da TV Cabo? Obrigada. Peço perdão. Qual é? Que o cinema vai receber com a taxa a ser aplicada aos clientes da TV Cabo a partir de agora? A estimativa no total será cerca de 8 milhões e meio, supomos, pelas nossas contas, porque serão valores que serão deduzidos, digamos, dos dados publicados anualmente pela ANACOM, e portanto é em função desses dados que nós podemos fazer as contas. Lídia Magno, da Rádio Renascença, uma pergunta para o Ministro da Educação. Relativamente ao Estatuto do Aluno, houve críticas por parte do Conselho das Escolas por alegadamente não ter sido ouvido o Conselho das Escolas. Eu não sei se quer responder a esta questão, mas enfim, não têm sido ouvidos, esperam ouvi-los, vão fazer diligências nesse sentido? Repare, minha senhora, trata-se de uma proposta de lei. Portanto, em que faz sentido serem ouvidas em determinada fase os diversos parceiros, isto tudo vai estar à discussão. Mas foram ouvidos sobre alguns aspectos concretos os diversos parceiros. Sim, senhor. Alexandra Inácio, Jornal de Notícias. Relativamente ao Estatuto do Aluno, queria perguntar que tipo de penalizações e indemnizações estão previstas para os alunos no caso de cometerem algum dano patrimonial ou agressão. Estão previstas neste novo Estatuto do Aluno e nos deveres dos alunos a reparação e indemnização de danos causados à escola e às pessoas. A forma como os mesmos serão feitos terão que ser avaliados pela própria escola em função daquilo que se passar em concreto. Portanto, fica definido o princípio da reparação e indemnização dos danos causados à escola e às pessoas. Tânia Madeira, para o Económico TV, Diário Económico. Sr. Secretário de Estado da Cultura, ainda na sequência da pergunta relativamente à taxa anual de subscrição da TV por cabo, era para lhe perguntar se vai haver alguma exceção ou se todos os clientes vão ser obrigados a pagar, nomeadamente desempregados, famílias com salário mínimo. Isso está previsto? Não está previsto porque a taxa é uma taxa aplicada ao operador e sobre, é feito um cálculo, digamos, anual médio em função dos dados comunicados à ANACOM. Portanto, não é uma taxa sobre os utilizadores, é uma taxa sobre o operador. Baeta, da TVI. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro da Educação se no Estatuto do Aluno há alguma diferença entre as faltas justificadas e as injustificadas, já que as justificadas também tinham certas regras no antigo Estatuto, e agora como é que vai? O enfoque é colocado nos alunos que tiverem faltas justificadas. A recuperação que tem que haver das aprendizagens tem que se centrar nos alunos que não puderam comparecer às aulas por razões devidamente justificadas. É uma mudança de paradigma. Temos que concentrar-nos em corrigir trajetórias em alunos que, de forma que não lhes é imputável, possam ter faltado à escola. Os outros alunos foram os que já falámos. A escola definirá de que forma é que deve integrar o aluno para além das suas atividades letivas, de que forma é que deve integrar o aluno, de que forma é que o deve trazer de novo para um percurso escolar com sucesso. Mas as justificadas têm algum tipo de enquadramento? As faltas... que esteja 2 meses porque está fora, porque partiu uma perna, isso tem algum tipo de enquadramento em termos de provas que venha a fazer, etc? As faltas, o enfoque está exatamente nos alunos que venham a dar faltas justificadas
e que terão planos, esses sim, terão planos que as próprias escolas definirão em que termos devem ser feitos, planos de recuperação dos conteúdos nos períodos de ausência devidamente justificados. TSF, duas perguntas, uma para o Secretário de Estado da Cultura. Se a taxa vai ser aplicada ao operador e não aos utilizadores, o Governo tem algum mecanismo que impeça que esse custo seja depois transferido para os clientes das operadoras de cabo? Uma pergunta para o Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. A UTAL disse hoje que a Direção-Geral do Orçamento cometeu um erro no último relatório da discussão orçamental, apontando, a UTAL diz que há uma estimativa errada na receita com impostos indiretos e que a quebra real desses impostos, incluindo o IVA, é de mais do dobro, aliás, quase o dobro daquilo que está inscrito no Boletim de Execução Orçamental, até abril. Eu começo já por essa segunda questão que me colocou diretamente, porque a resposta é fácil. Desconheço aquilo que acabou de referir e, portanto, essa informação ou esse relatório por parte da UTAL, e o assunto não foi abordado no Conselho de Ministros, porque penso que o próprio Conselho de Ministros não tinha conhecimento à altura que começou relativamente a essa matéria. Portanto, não lhe posso acrescentar nada. O Sr. Secretário de Estado da Cultura responderá à outra parte. Em relação a essa questão da taxa, obviamente que não há nenhum mecanismo que permita fazer esse controle, mas gostava de dizer que, à semelhança do que acontece em outros países europeus, os operadores de cabo são considerados agentes económicos que beneficiam diretamente da produção de audiovisual e de cinema como ativos do seu negócio, ou seja, fazem parte da cadeia de valor associada à produção de cinema. E esta taxa é de facto considerado um reinvestimento da receita em criação e em produção de audiovisual, ou seja, numa ótica de responsabilidade social e de redistribuição da cadeia de valor. Portanto, é uma taxa sobre o operador, claramente. Gostaria que precisasse melhor como é que funciona o regime de faltas. Quando é que os alunos podem chumbar por faltas? Um aluno que atinge o limite de faltas injustificadas, ultrapassa esse limite, chumba logo por faltas, não tem hipótese de recuperar. Já um aluno que dá o limite de faltas justificadas, esse sim pode recuperar, mas vai depender de cada escola essa recuperação. E quando é que ele eventualmente pode chumbar por faltas? Nenhum aluno chumba por ter faltas justificadas. O que há, e aquilo que nós referimos, é que há um reforço das medidas para recuperar os alunos que, por qualquer razão, possam ter faltas justificadas em número que justifique essa recuperação. Esse é o enfoque. Nenhum aluno reprova por ter faltas justificadas. Os alunos que não têm as faltas justificadas é que as escolas, dentro da sua autonomia, vão definir de que modo é que devem integrar melhor o aluno para que essa situação não continue a verificar-se. Verificando-se, é comunicado de imediato à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Limite então para a retenção, para ficarem retidos como acontecia até agora, há um limite de faltas injustificadas. E continua a haver esse limite definido. Claro que existe um limite, claro que sim. E conduz à retenção. Claro que sim, o limite de faltas mantém-se. Desculpe, da Comissão de Proteção, no atual estatuto, já previa a comunicação à Comissão Nacional de Proteção dos alunos com excesso de faltas ou com historial de excesso de faltas repetidas, já estava prevista essa comunicação, mas não é propriamente uma alteração. O que vai haver é um cuidado diferente com essa articulação, nomeadamente através dos meios humanos que vão ser postos por parte do Ministério da Educação e Ciência ao serviço das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Se não há mais questões, agradeço aos senhores jornalistas a vossa presença.